E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América. Ó, aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E a você que ainda não é inscrito, eu lhe peço a oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, seja ele com informação ou opinião. E se tem like gostoso, tem compartilhar a delícia. Isso, compartilhe os vídeos do Tem Facundo na América nas suas redes sociais, beleza? Gente, o assunto do vídeo de hoje é uma atualização sobre o ex-assessor Fabrício Queiroz, assessor do deputado estadual Flávio Bolsonaro, ok? E por que que nesse título do vídeo eu estou colocando a informação de eu mentir para vocês? É porque no meu vídeo anterior, esse que está aqui aparecendo para vocês como sugestão, onde eu explico o quanto que o YouTube vai decidir quais os canais que você poderá assistir a partir de 2019, eu informo que o vídeo posterior a ele seria o vídeo tratando sobre as perspectivas da economia americana e brasileira para o próximo ano, algo que foi você que escolheu, você que respondeu a pesquisa que eu fiz aqui no canal. Porém, a relevância e a urgência no tocante ao assunto, né, do Fabrício Queiroz, me obriga a que eu coloque este vídeo aqui primeiro. E assim isso é o que eu vou fazer agora, tá bom? Uma outra coisa, teve algumas pessoas no meu vídeo anterior sobre esse caso que perguntaram sobre o porquê que eu não comentei sobre os assessores dos parlamentares do PT que também estão nesta investigação. Eu vou lhe responder de uma forma que eu não gosto, com uma pergunta. Qual a surpresa, qual o espanto em alguém do PT envolvido em corrupção? Infelizmente nenhuma. A associação de pessoas do PT com qualquer atitude delituosa não é mais notícia, infelizmente. E cabe ao Ministério Público seguir com a sua investigação, encaminhar o seu apurado para a justiça e processar aqueles que não tenham como explicar a movimentação feita nas suas contas correntes. Simples assim. Já o Fabrício Queiroz, ele está ligado diretamente a uma família que personificou para todos os brasileiros a própria encarnação da honestidade suprema no meio político. Então, quando uma pessoa que tem vínculos tão arraigados com os Bolsonaro num período de 32 anos, isso sim é notícia, isso é relevante. E é por isso que eu e muitos outros, inclusive canais que são exclusivamente e assumidamente de direita, estão comentando. Tem aí o Nando Moura falando sobre o assunto. Tem o que, apesar de que eu não recomendo, mas tudo bem, né? Porque são aquelas mugangas. Tem o Marcelo Brigadeiro, né? Tem vários outros canais aí de direita que falam sobre isso. O meu canal é um canal independente. Para mim não interessa se é direita, se é esquerda. Eu trato da notícia em si. E sobre assunto ligado diretamente ao PT, você não pode não ter visto, mas eu publiquei agora um vídeo falando sobre o Lula e essa novela com o STF, sobre a questão da prisão ou da soltura de quem está preso em segunda instância, né, por condenação em segunda instância. Tá aqui também, ó. Vai lá e você vai ver o que é uma informação e o que é um canal independente falando da notícia como ela realmente é. Tá joia? Mas vamos aos fatos do Fabrício. Fabrício Queiroz, ele faltou a 2 audiências no Ministério Público. Uma na quarta-feira da semana passada, alegando que não estava se sentindo bem, teve um mal-estar, uma coisa assim. O advogado foi lá, compareceu e disse que ele não poderia ir em virtude do mal-estar. Foi remarcado para sexta-feira. Novamente o Fabrício não compareceu à audiência para prestar o seu depoimento, alegando já dessa vez que os problemas de saúde teriam se agravado e que em virtude disso estaria inclusive
se submetendo a um procedimento cirúrgico, né, com o uso de anestesia, e que por essa razão ele não estaria comparecendo. Ora, no primeiro instante, as pessoas começaram a comentar: por que será que ele está fazendo isso? Por que será que ele está fugindo do Ministério Público? Aí disseram assim, né, as más línguas: será que ele está querendo ganhar tempo para o Flávio Bolsonaro assumir em Brasília? Pois, assumindo em Brasília, o Ministério Público do Rio de Janeiro não poderia mais investigar o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz sobre essa movimentação que envolve todos os outros assessores do Flávio Bolsonaro? Pois, uma vez que ele assume em Brasília, o caso tem de ser remetido para o Ministério Público Federal, que no caso específico não está investigando essa movimentação do Rio de Janeiro. E o Flávio estaria sob o chapéu do foro privilegiado do STF. Tem gente comentando isso. Seria uma estratégia? Eu não posso afirmar, mas não podemos descartar, sob o risco de estarmos fazendo exatamente como os eleitores do PT, que defendem os seus, independente de qualquer evidência ou prova que exista contra eles. Bem, porém, ele que não tem tempo, né, o Fabrício Queiroz, que não tem tempo, por questões de saúde, de comparecer ao Ministério Público, vai e dá uma entrevista ao SBT. Ué, como é que alguém mal de saúde, segundo ele falando, até câncer apareceu, né? Coitado, dessa última semana apareceu tudo de ruim, até um câncer na vida dele. Vai dar uma entrevista no SBT. É no mínimo contraditório. E essa entrevista gerou a necessidade de algumas perguntas, além de algumas repercussões. Aquele apresentador e comediante Danilo Gentili, apoiador dos Bolsonaros, fez uma publicação no Twitter dele, bem controversa. E olhe que o Danilo trabalha no SBT. Eu vou ler para vocês aqui o que ele falou no Twitter e a resposta, sabe de quem? Alexandre Frota, deputado pelo PSL, deputado federal eleito. Danilo Gentili colocou o seguinte: estou precisando vender um Palio laranja. Alguém tem um contato do Queiroz? Comediante é isso, gente. Tem de tratar com humor o que é absurdo de acreditar, né? Aí o Alexandre Frota respondeu no Twitter do Danilo Gentili, dizendo o quê? Dizendo que aquela entrevista foi uma vergonha. E realmente foi uma vergonha. Desculpem quem não concordar com isso. Mas aquilo é tratar a opinião pública do brasileiro com deboche, de justificar aquela movimentação atípica pela compra e venda de veículos usados. Eu vou apresentar para vocês algumas perguntas que são plausíveis e que você que deve responder. Eu faço esse convite para você. Vá nos comentários desse vídeo e responda a estas perguntas. Primeira pergunta: se era algo tão simples, simplesmente a questão de compra e venda de veículos, por que o Fabrício Queiroz demorou tanto para dar essa explicação? E mais, por que o Fabrício Queiroz não deu essas explicações ao Ministério Público? É aquela história: se ele lá na entrevista afirma com tanta veemência que não cometeu nada de errado, por que ele, depois de 32 anos de relacionamento e amizade, porque era um cara que não só frequentava a casa dos Bolsonaro, como do pai, né, o Jair Bolsonaro, participava dos passeios da família em pescarias e outras coisas mais. Se ele não fez nada de errado,
Por que que ele não está mais conversando nem falando com a família Bolsonaro? Por que que a família Bolsonaro não está defendendo a moral do Fabrício? Por que se ausentaram uns dos outros, se não há nada de errado? E por que que o Fabrício Queiroz insiste que sobre os repasses dos outros funcionários, dos outros assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro, ele só irá tocar nesses assuntos lá no Ministério Público? Volta aquela pergunta: será que está esperando que o Flávio Bolsonaro obtenha o foro privilegiado no STF? Pessoal, uma coisa é certa: tem angu nesse caroço, e eu espero que a personificação da honestidade absoluta no Brasil hoje, que é a família Bolsonaro, não tenha vergonha de vir a público ou através do Ministério Público aclarar essa situação. Nós precisamos, e repito, confiar e apoiar o novo presidente, mas sem baixar a cabeça, pois é ele que está lá para nos servir e não o contrário. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.